Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Estou trazendo mais uma questão do ENAD de 2019, também da avaliação da engenharia mecânica e uma questão que envolve, no caso, probabilidade e estatística, né? Mais voltada aqui à questão da estatística em relação ao cálculo de média e desvio padrão, né? Não posso dizer ao cálculo, mas sim a compreensão, né, do que é o desvio e do que é o valor da média. Tá? Então nós temos aqui a seguinte situação proposta pela questão 23. Suponha que 4 robôs, A, B, C e D, tenham sido testados para realizar uma tarefa de medição de peças, que a diferença entre a medida real da peça e a encontrada pela robô seja dada por μ. Então ele está falando que essa diferença, né, diferença média, estão fazendo a média ali do valor coletado, da aproximação feita pelo sensor ou pelo robô e um valor real, né? Então você tem um certo erro, né? E que as distribuições normais dessas diferenças sejam apresentadas na figura a seguir. Então nós temos aqui um gráfico, né, representando a curva normal da distribuição, certo? Das diferenças para cada um desses robôs. Então vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida, né? Vamos começar com o robô A. Note que o robô A apresenta μ igual a zero. O que isso quer dizer? Né? Ele está bem centrado nesse ponto. Né? A mesma coisa acontece com o robô B e o robô C. Né? O topo da nossa curva normal coincide exatamente com o valor μ, né? Ou o valor médio. Né? Isso quer dizer que a diferença entre os valores reais e o valor obtido, né, pelo robô são muito próximos ali de zero, estão centrados, né, para a média zero. Uma diferença praticamente nula, ou seja, quase sem nenhum erro. Tá? Então eles apresentam medições relativamente boas, né, com erro próximo de zero. Tá? Mas qual é a diferença entre A, B e C, tá? Nesse caso? Note que a curva dela está muito mais fechada, né, e muito mais alta. Isso quer dizer que essa distribuição, né, ou o desvio padrão, né, para os robôs do tipo A, ou robô tipo A, ela é muito pequena, ou seja, os dados estão muito concentrados em torno da média. Tá? Então, os valores coletados por esse robô, as medições realizadas por esse robô, estão muito próximas da média zero, ou seja, ele tem uma exatidão muito boa. Tá? O robô B já tem uma dispersão mais moderada, os valores já divergem um pouquinho, tá? E o robô C tem uma grande divergência, ou seja, um desvio padrão maior. Tá? Então, se a gente fosse olhar, A tem o maior, né, o menor desvio padrão, B um desvio padrão moderado, e C, você tem uma grande dispersão desses valores. Tá? E o robô D? Né? O robô D, a gente observa que o desvio padrão dele é melhor, né? Ele tem um desvio padrão menor do que o A, então, do que o B, tá? E o C. Eles têm uma concentração maior. Entretanto, né, o valor da média desses desvios, essas diferenças, essas médias entre o valor real e o valor encontrado, é de menos 2 unidades, tá? Menos 2. Então quer dizer que ele já apresenta um erro em relação à diferença do valor exato e o valor da medição feita pelo robô. Tá? Então vamos julgar as duas afirmações que ele nos traz. Né? Vamos verificar o que ele está pedindo aqui. Então, primeira afirmação. O robô D não deve ser utilizado para realizar a tarefa de medição. Perfeito, porque ele tem um erro, né? Ele tem um erro de menos 2 unidades, tá? Em relação ao valor real e o valor apresentado. Tá? Então eu posso descartar a utilidade dele. Daí ele vem aqui com um porquê, então quer dizer que essa segunda afirmação deveria ser a justificativa da primeira, tá? Mas ele traz aqui que o desvio padrão do robô D é maior que o desvio padrão do robô B. Não, né, gente? A gente percebeu aqui que o robô D, ele apresenta um desvio padrão menor que o D. Os dados são muito mais concentrados em torno do menos 2 do que os dados concentrados em zero para o robô B. Tá? Então, o desvio padrão de D é maior que o desvio padrão de D. Tá? Então, a segunda alternativa aqui, ela é falsa. Então, nós temos que a primeira, ela é verdadeira, e a segunda, ela é falsa.
Vamos ver aqui então as alternativas, né? A respeito dessas asserções, analise a opção correta. As asserções 1 e 2 são preposições verdadeiras. Não, a primeira é, a segunda é falsa. E ele fala que a segunda é a justificativa correta da primeira. Também não, né? As asserções 1 e 2 são preposições verdadeiras, então ele traz que as duas são verdadeiras. Mas 2 não é a justificativa correta da 1. Tá? Realmente, a 2 não é a justificativa e a 2 também não é verdadeira. Né? A terceira alternativa, a seção 1 é uma preposição verdadeira e a seção 2, né, ela é uma preposição falsa. Então, é a nossa alternativa correta. Né? A primeira ela é verdadeira, a segunda ela é falsa. Tá? A asserção 1 é uma preposição falsa. Não, nós ouvimos que ela é verdadeira. E a 2 é uma preposição verdadeira. Não, a preposição 2 é falsa. Tá? E as asserções 1 e 2 são preposições falsas. Então, realmente não é a única alternativa correta, né, a respeito daquelas duas asserções, tomando-se como base o gráfico de distribuição normal, tá? É a alternativa C. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, deixa o seu gostei, deixa o seu like, né? Se possível, inscreve-se no canal e eu vou trazer mais trazendo uma terceira questão já voltada para o ENAD da Engenharia Química. Grande abraço, fui!